Escritura Sagrada nos orienta dizendo: por tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E aqui, nesta casa, que já a igreja vem se congregando já há algum tempo, denominada aqui Novo P5, e alguma dificuldade estava se enfrentando, porque se precisava de fazer uma reforma como foi feita, mas tudo hoje é muito custo, e os irmãos sabem que não é só um templo que precisa manter, são diversos: construção, manutenção, entre outras atividades que a igreja tem, e isso às vezes tem que fazer no passo do gado. Mas a Bíblia diz que para tudo há um tempo determinado por Deus. O nosso pastor estava muito preocupado em melhorar este local, tanto a acústica, os irmãos sabem, os irmãos que congregam aqui, o coordenador sempre esteve falando ao pastor da dificuldade que se enfrentavam, o evangelista Valber, o cuidado que tem aqui pela área com os irmãos, e desse cuidado ficava sempre lembrando ao nosso pastor, o nosso pastor pedindo para aguardar um pouquinho até as coisas chegarem no tempo certo e a hora de poder fazer. Mas chegou a hora e o tempo, tanto na coberta, no forro, na acústica, no piso, que precisava melhorar, e isso foi feito aqui. E hoje a gente está aqui nesse dia, olhando que Jesus merece isso e muito mais, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nosso pastor ficou muito alegre, feliz em saber que estava muito aconchegante aqui, estaria vindo, mas nos pediu para estar aqui trazendo esta palavra de reconhecimento e agradecimento aos nossos irmãos que, junto com o coordenador, os obreiros, oraram, contribuíram e estão contribuindo, e outros até que a sua mão de ajuda, o seu trabalho em todo aspecto aqui, para eles tudo está funcionando hoje, a casa de Deus. E nosso pastor com a diretoria só tem a agradecer a todos vós. A gente sabe que tudo é para a honra, a glória de Deus, mas se não for os irmãos com essa responsabilidade e com esse compromisso com as coisas de Deus, se o inimigo pudesse, a gente não estava aqui. A gente estava lá na beira da estrada com guarda-chuva armado, levando chuva, sol, mas Jesus é bom, é dono do ouro e da prata. Estamos aqui dizendo as graças a Deus que Ele dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E na leitura que li, o profeta messiânico, o profeta Isaías, ele faz menção da importância que Deus, do cuidado que Deus tem de agregar na sua casa todos aqueles que buscarem o seu nome, que buscarem o seu socorro, que buscarem os seus mandamentos, a sua salvação. Quando ele diz aqui no verso 5 de Isaías 56, também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um nome, um lugar e um nome melhor do que de filhos e filhas. Um nome darei a cada um deles que nunca se apagará. E ele termina dizendo assim: também o levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Louvado seja Deus para sempre. Aqui
No versículo 6 ele diz assim: e aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para os servirem e para o amarem, o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem o meu conselho. Porque os judeus, os hebreus, era aquele povo que se apegaram à lei de Moisés, e os estrangeiros que se achegavam ao povo era tido de fora da congregação. Aquele que não participasse de nenhuma das tribos de Jacó, de Israel, era tido como estrangeiro. Aquele povo jebuseu, perizeu, enfim, cananeus, todos gentios, estrangeiros. Mas quando o Messias veio, Jesus já dizia: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui ele está dizendo assim: os estrangeiros que quiserem buscar ao Senhor, tem lugar dentro da minha casa. Até porque, se dependesse dos judeus, os estrangeiros nunca que estaria no privilégio de estar desfrutando do grande amor de Deus com relação às bênçãos celestiais, as bênçãos que vêm de cima. A gente vê que no capítulo 15 de Mateus e o versículo 21, aquela pobre mulher cananeia, quando viu que Jesus ia com os discípulos e a filha dela estava miseravelmente moribunda em casa, aí ela viu que não tinha direito, viu que não tinha vez, mas seguiu atrás de Jesus e dos discípulos, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos olharam e viram que ela não era judia, viu que ela era cananeia, gentílica. Aí disseram: Jesus, despede, manda essa mulher embora, que ela vem gritando aí atrás de nós. Aí, para completar, Jesus provou os discípulos e a mulher, quando Jesus disse assim: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Logo, os estrangeiros estão fora, os gentios estão fora, mas a mulher não deu ouvido e começou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os irmãos sabem que Jesus é Jesus. Quando bate na porta, ninguém sai sem uma resposta. Quando fica na porta, ninguém sai sem uma resposta, ainda que é provado. Porque Jesus ainda diz assim: não é lícito tirar o pão da mesa e dar aos cachorrinhos. Mas a mulher aproveitou o leque, mesmo estrangeira, que Jesus abriu para dizer isso a ela. Quando ele abriu o leque, ela aproveitou o leque aberto e disse assim: eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai, não é mesmo, que cai na mesa do seu Senhor. Mulher, grande a tua fé, vai e seja conforme o teu pedido, a tua fé. Tem lugar para todo mundo. Que se chegarem ao Senhor, disse o profeta aqui. Lembra do centurião, lá em Atos 10, quando o Cornélio
estavam com aquela sede de Deus, gentil. Se fosse chamar Pedro e dissesse: é Cornélio, Pedro, ele está te chamando, na nossa linguagem de hoje, ele quer aceitar Jesus, ele quer aceitar. Pedro ia dizer: o que? Cornélio, gentil, estrangeiro, imundo, não tem par, mas o dono do mundo, o dono dos homens, o dono do céu e o dono da terra, foi na frente, deu uma visão a Pedro do lençol amarrado nas quatro pontas, e os animais imundos que apareciam, e o Senhor dizia: mata e come. Aí Pedro não era se de esperar outra resposta: não porei coisa comum ou imunda na minha boca. Aí Deus: não chameis comum ou imundo aquilo que Deus purificou. E se repetiu a visão. E quando falou que os cidadãos chegaram, que Pedro desceu com ele, e foi, quando chegou, tinha lá um gentio, com sede, com fome, e que não tinha direito pelo rito mosaico. Mas quando Pedro chegou, ele estava com tanta sede, que quando chegou, disse que o anjo apareceu, disse que o anjo falou, e disse: nós estamos aqui para receber de ti tudo que Deus te for mandado, nós estamos aqui. Quando Pedro abriu a boca e começou a falar do Calvário, começou a falar de Jesus, Cornélio se desmanchou na humildade, e o Espírito Santo desceu, encheu Cornélio, encheu a casa dele, encheu quem estava lá, os estrangeiros que ali estavam, gentil. Pedro, quando viu a maravilha, disse: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Tem lugar na casa de Deus para todo mundo, tem lugar no céu, tem lugar para quem se arrepender. Aleluia! É por isso que você está aqui. O céu tem lugar para a gente. O céu tem lugar. Quando ele diz aqui os que guardarem o sábado, é porque tinha aqueles legalistas também, que era um mandamento guardar o sábado, mas ficaram tão legalistas que quando Jesus chegou, quebrou isso, porque eles estavam mais cultuando o sábado quase do que a Deus. Aí Jesus veio fazendo obras, milagres no sábado, para mostrar. Jesus chegou a dizer que o sábado foi feito aos fariseus, porque os discípulos colheram espigas nos dias de sábado, os fariseus viram e disseram assim: dia de sábado, e foram criticar aquele ato. Aí Jesus diz assim: olha, o sábado foi feito por causa do homem, não foi o homem que foi feito por causa do sábado, não. E vocês fiquem sabendo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Não é o sábado que é Senhor, é o Filho do Homem que é o Senhor. E Jesus saiu quebrando isso, esse legalismo. Quando chegou lá em João no capítulo 5, aquele homem que estava lá no tanque de Betesda, há 38 anos, paralítico ali, quando o anjo chegava que removia as águas, outro ia na frente e recebia a bênção, e ele foi ficando 1 ano, 2, 3, 10, 15, 38. Quando foi um dia de sábado, Jesus disse: vou dar uma lição hoje. Passou pelos aleijados, pelos mancos, chegou lá onde estava ele. Tu queres ficar são? Tu queres ficar curado? O aleijado já estava sem esperança, o manco já estava sem esperança, aquele paralítico. Primeiro, que era sábio, ele sabia que não podia acontecer aquelas coisas. E segundo, já há 38 anos, ele já explicou: olha, eu não conhecia Jesus, não tem ninguém que me jogue no tanque quando as águas são agitadas.
Quando ela é agitada aqui, vai outro na minha frente e é curado, e eu vou ficando já 38 anos. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. Jesus, quando manda se levantar, se levanta mesmo. Na hora, aqueles ossos se desentrevaram, se ajeitaram. Ele estava tão alegre que era que ele parar quando ficasse bom. Senhor de onde? Como é seu nome? Senhor de que cidade? Mas nem isso ele se atinou. Quando ele viu que estava curado, pegou a cama, colocou aí na hora. Aí lá na frente dos fariseus: hoje é sábado, por que você está carregando a cama? Ele: não sei se hoje é sábado. Eu sei que o homem que me curou mandou eu levar a cama. Jesus é Senhor a todos. Oh, Jesus maravilhoso, Ele está aqui nesta noite. Aleluia! Os nossos corações, aleluia. O texto maravilhoso, o profeta messiânico disse aqui, quando ele disse assim: e também te darei na minha casa um lugar. Você pensa que esse lugar que você está aqui na casa de Deus, isso é coisa pequena? Foi Deus que te colocou aqui. Te darei na minha casa um lugar. Ou você acha que Satanás está satisfeito porque você canta no grupo jovem, você canta na comissão, você canta na banda, você... Tá não. Mas só que Jesus pegou você lá do mundo, perdoou teus pecados, escreveu teu nome no livro da vida e te deu um lugar. E lhe darei na minha casa um lugar, Jesus, que te colocou aí. João 15,16: não me escolheste vós a mim, fui eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades fruto e o vosso fruto permaneça. Satanás não gosta, mas fazer o que, né? Jesus te colocou, te chamou, arrancou do mundo e te colocou aqui. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, e pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, dádiva de Deus. Aí terminando, ele também diz assim: e te darei na minha casa um lugar e um nome. Jesus também dá nome a quem não tem nome. O inimigo joga lama no nome das pessoas para tentar apagar e a pessoa ficar sem nome. Jesus é o contrário: te darei na minha casa um lugar e um nome. Aleluia. Quando a gente olha Jesus trabalhando, é maravilhoso. Porque tem pessoas lá fora, eu conheço um irmão que ele dizia assim: quando eu estava no mundo eu não valia um tostão furado. Tostão já não vale nada, é furado. Aí ele disse: mas Jesus foi lá na sucata do diabo, que só tinha o que não prestava, e entre as coisas que não prestavam eu estava lá, todo enferrujado. Mas Jesus foi na sucata, me tirou os ferros, me deu óleo e me deu o nome. Te darei na minha casa um lugar, um nome. Foi Jesus, foi o Senhor que fez isso. Que coisa maravilhosa aos nossos olhos. Satanás não está gostando nadinha disso aqui, nesta casa bonita. Você glorificando, adorando, agradecendo a Deus. Mas Deus merece isso muito mais. O céu é dele.
e a terra é dele, e o mar é dele, o sol, a lua é dele, você é dele. Sobre esta natureza